nós fomos lá e eu disse, eu quero sair daqui para olhar a cidade. Eu quero ver a cidade bem alta. A gente estava lá e Deus olhando a Praça da Bandeira lá, e Deus falou com todo nós, eu e Bud, em nosso coração. Ele falou, esse é o lugar onde eu quero que você comece a próxima obra. Eu ouvi dentro de mim falar, aqui Campina Grande é seu próxima obra. E quando falou comigo, falou com Jen na mesma hora. Pessoas pensam que eu era doido. Saindo de São Paulo, 12 milhões de habitantes naquela época, tem mais agora. E você está saindo para uma igreja no Nordeste, onde tem muito burro lá. Mas o Senhor está sempre certo. Quando nós entramos em Campina Grande, nós sabemos que esse é a perfeita vontade de Deus. E era uma brisa fresco, era uma coisa muito bom para nós. Chegamos num Kombi. Aprove a Deus ele chegar em Campina Grande, olhar lá do prédio do Hotel Ouro Branco, de cima na sacada do prédio, juntamente com o Jen, e receber a direção de Deus para vir para aqui, para Campina Grande. E naquela época eu pregava muito na casa de Ronaldo Correia e naquela escola das crianças. Crianças do Brasil, de Anália. Crianças do Brasil, de Anália, sim. E Deus abençoou muito lá. Amém. Quando o pastor Bud falou, quando ele ministrou a palavra, foi impactante para mim. Suelen recebeu cura naquele dia e eu comecei a buscar mais onde ele estava, queria saber um pouco mais da história dele, queria estar onde ele estava pregando. E foi assim que a gente começou o relacionamento, né? Eu tinha recebido 2 livros do irmão Reagan, era Crescendo Espiritualmente e O Nome de Jesus. Esses livros impactaram minha vida. Eu percebi que essa mesma palavra que tinha lido nos livros estava agora em Campina Grande. E na minha cabeça eu fazia uma confusão, assim, pensava que o irmão Reagan era o pastor Bud, né? Depois que eu fui entendendo que não tinha nada a ver eles dois, não eram nem parentes, mas a unção que estava sobre o pastor Bud, a forma de ensinar, de ministrar, parecia o irmão Reagan, né? O ensinamento que a gente tinha dos livros. Essa é a primeira casa que o pastor Bud morou aqui em Campina Grande. Nós viemos fazer uma visita, eu e Gilson Lima, a primeira visita que fizemos ao pastor Bud para ajudá-lo no ministério. Guto era muito tímido. Ele era sentado lá, bem quietinho. E a primeira vez que ele vem para visitar, ele quase não fala nada. A gente pensava que ele era mudo, alguma coisa, não sei o que é. No dia ele disse assim, eu vou viajar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho que levar minha Kombi para consertar. Eu disse, pastor, eu posso levar. E a gente se juntava, fazia faxina na casa dele, trocava tecido de sofá, almofadas, e limpava tudo, limpava o jardim. Então a gente fazia, era o que tinha para ser feito na época. Quando em 91 eu vim aqui, o primeiro culto que eu vi o pastor Bud dirigindo, um culto de oração, tinha 5 pessoas,
6 comigo e o pastor. E eu fiquei maravilhado vendo o pastor Bud sentado, orando com fervor, uma unção tremenda na sua casa. E eu sabia que eu estava diante de uma obra que iria impactar esse país. Setembro de 91, eu comecei a participar dos cultos que havia na época, sexta-feira, na escola Criança do Brasil. E ele anunciava, né, que no ano de 92 iniciaria o centro de treinamento. E aí foi quando houve a necessidade de alugar um prédio, né, porque não cabia mais nem na casa do pastor, nem na escola. Então fomos procurar prédio, alugamos, que chamamos o Verbinho, né, lá na Irineu Joffre. Lembro que comecei lá na minha casa, Sim. 12 pessoas mais ou menos. E cresceu rápido. Alugamos aquele prédio e Gilson ia ser fiador para mim. O corretor disse, fala. Ele disse, não faça isso, Gilson, esse é americano. Ele só quer o dinheiro do brasileiro. Gilson desconsiderou o que ele disse, claro, já conhecia o pastor Bud, já estava recebendo a palavra aqui. Sabia que mudava, que tinha o poder de fazer tudo quanto o pastor Bud declarava, né? E ele firmou o contrato e foi o fiador do primeiro prédio que a gente alugou em Campina Grande, e aqui também guarda muitas recordações, né? A primeira inauguração da igreja, a gente não tinha som, não tínhamos cadeiras sequer. Começamos com 50 cadeiras, né? E o pastor Bud, ele sempre falava, pela fé eu vejo o som, pela fé eu vejo os microfones, pela fé eu vejo o grupo de louvor, os instrumentos musicais. E interessante que a gente ficava olhando aquilo, todo domingo o pastor Bud falava sobre aquilo, todo domingo. E eu quase que querendo aconselhar o pastor Bud a não falar mais sobre aquilo. Um irmão, amigo meu da denominação que eu fazia parte, ele disse, eu tive um sonho com você. Ele disse, como foi o sonho? Ele disse, eu via um homem grande desenrolando uma coisa na sua cabeça. E no momento ele não conhecia o pastor Bud, não conhecia que eu estava me envolvendo, né, com essas reuniões, mas no meu coração veio, né, a pessoa do pastor Bud, e aquilo que ele estava desenrolando na minha cabeça era exatamente o entendimento, a revelação da palavra. Na época não valorizei muito, mas hoje olhando para trás, eu vejo era Deus me dando uma testificação. Me atraiu mesmo foi a simplicidade do pastor, essa humildade dele e essa coisa de não ser religioso. Na minha igreja anterior, as pessoas oravam com eloquência e antes tinha muitas frases, Senhor, louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor, aquelas coisas todas, uma introdução tão grande, e o pastor chegava e falava assim, Senhor, Pai, ele orava, Pai, eu chego a Ti em nome de Jesus. Caramba. Quase todos os dias de aula, a gente fechava, os alunos saíam, a gente fechava, baixava as portas, ia eu, Sâmia, Silvia, Laudicea, Guto, e a gente ia orar, né? A gente tinha um tapete no púlpito e a gente fechava, apagava as luzes da igreja, deixava só uma luz lá de penumbra e a gente se ajoelhava e ia orar pelo trabalho, né? Pela igreja, porque foi quando começou algumas perseguições na cidade contra essa palavra que o pastor Bud e Jenny começaram a ensinar. Pessoas foram na TV, pessoas falaram dele em rádio, contra ele, contra a doutrina dele, e mesmo assim ele não subia no púlpito para revidar, para se defender, para fazer nada. Pelo contrário, ele orava por esses irmãos. Eu imaginava, não, o pastor vai lá e vai ter o direito de resposta, então ele vai poder responder, né? E se defender dessa situação. Mas para surpresa nossa, o pastor respondeu com silêncio. Vamos amar essas pessoas. Vamos orar por ele. E na hora chamou a gente e nós oramos por aquelas pessoas que estavam nos perseguindo. E ele até disse assim, sem perseguição não há crescimento, irmão.
A igreja cresceu e a gente tinha que procurar prédio. Nós passamos um ano somente naquele prédio da Irineu Joffre, fizemos um ano do centro de treinamento, então fomos procuramos e chegamos a um lugar que era uma concessionária, que é esse lugar que está aqui atrás, é uma concessionária de carro da Lada. E nós viemos conversar com o dono e ele cedeu para a gente, ele alugou para a gente. Aqui nós passamos longos anos. Primeira domingo à noite, cheio, lotado. Aí começou esse problema daquele dia em diante. Depois nós nos mudamos para Prata e aí as coisas começaram a se avolumar, como se diz assim, porque agora já não era mais só um ano da escola, era primeiro e segundo ano, e naquela época nós também tínhamos uma turma à tarde. E fomos galgando passo a passo. Olha, muito trabalho, muitas orações, era muito trabalho. Os eventos, nós desde cedo aprendemos a usar da excelência de Deus. Queríamos fazer tudo com excelência. A maioria era autodidata, nós mesmos inventávamos as coisas, nós mesmos programávamos, nós queríamos fazer do bom e do melhor. Na nossa primeira formatura, a gente teve o prazer de chamar Valnice Milhomes. E eu e Guto e as meninas, Sâmia, se formando e tendo que correr atrás das coisas da formatura. Quando nós passamos para Prata, eu já tinha decidido no meu coração de ficar totalmente voluntária. Então eu era funcionária em tempo integral. Chegávamos de manhã, passávamos o dia. Eu era a menina do escritório, da secretaria. O Guto era o office boy do pastor Bud, era o que resolvia tudo na rua para ele. E tinham outras pessoas também, as meninas, Suelen, Oriana, mas como elas trabalhavam, elas auxiliavam muito à noite, estavam junto também. E minha mãe, minha irmã, então nós éramos a equipe, a grande equipe. O pastor Band teve a direção de Deus de me convidar para fazer parte da equipe de trabalho. Ele foi bem claro, ministério é trabalho. E ele passou as minhas obrigações, né, que era cuidar do jardim, ir para o banco, e esse trabalho, e também pregar, né? Essas eram as minhas responsabilidades. E na época eu acredito que era o pastor Raul, que estava assumindo a igreja, e depois o Guto, né, o bispo Guto, hoje, assumiu. A gente teve um relacionamento muito próximo, tinha um companheirismo. Quando a gente começou a viajar para implantar uma igreja em Recife e em Pernambuco, nós saíamos numa Kombi daqui, às vezes fazíamos 2, 3 viagens por semana, porque estávamos montando tanto a igreja como o centro de treinamento. Porque a gente teve que abrir mão de fazer do tempo da gente na igreja, né, envolvido com as coisas da igreja, fazendo evangelismo na cidade, levando o evangelismo para fora da cidade, né, em alguns lugares, ajudando a abrir outras obras. Aquela Kombi tem muitas coisas que a gente pudesse falar, tinha muitas coisas, muitas histórias boas daquela Kombi, daquelas viagens. Mas chegou um ponto que o bispo Guto identificou, né, tá muito difícil para mim atuar fora e ainda dar continuidade na igreja. E eu acredito que foi ele mesmo que trouxe essa orientação e foi acolhido pelo ministério para que ele ficasse, né, como supervisor das igrejas e que eu assumisse a igreja de Campina Grande. Foi uma surpresa, né, porque não era algo que eu vinha cultivando, né. Eu pensava que eu seria utilizado em uma das igrejas, novas obras, era esse o meu pensamento quando estava envolvido. Mas como já estava um pouco acostumado com Deus, né, de ele sempre trazer desafios, eu decidi aceitar. João foi consagrado pastor-presidente da igreja. E isso era uma grande surpresa para mim, porque até então eu achava que eu ia ser esposa de um copastor que estava muito bom, estava ótimo, né? Auxiliar uma outra visão. Mas quando você tem que ser o líder principal, eu não estava pronta para aquilo psicologicamente. E aí então nós começamos essa caminhada, eu lembro dos olhares das pessoas, né? Na ocasião eu tinha o quê? 23 anos. O que uma esposa de pastor com 23 anos vai fazer? Vai oferecer o quê a quem?
Mas eu sabia que Deus me queria naquele lugar. E se Deus me queria, Deus era perfeitamente capaz de fazer todo o resto caminhar. Na época, quando eu assumi a igreja, já tinha o terreno, já estava pago, mas tinha o desafio da construção. Daí nós começamos formando uma comissão, elaborando o projeto, esperando a aprovação do projeto e chegar hoje aonde está, não está concluído, mas para mim já é um grande sinal de um milagre da parte de Deus, porque eu sei de onde a gente saiu. Foram as nossas investidas para abrir as igrejas, as escolas, né? Irmãos, nós não tínhamos muita experiência, mas saímos para abrir. E começamos uma, começamos outra, e mais outra, e outras vieram. E cada vez que nós montávamos um centro de treinamento, mais pessoas valorosas, cheias de Deus, cheias de chamado, apareciam. E se somavam a essa equipe de ministros. Você lembra bem que pessoas de outras cidades dizem: ó, pastor, tem que colocar uma igreja Verbo da Vida em nossa cidade. Eu falo. E você falou também, com muitas pessoas, nós não temos direção de fazer isso agora. Então, tem que ter direção para fazer isso. O pastor Bud me enviou disse que se eu sentisse direção de ir, que eu podia assumir este grupo. Mas o Verbo da Vida não teria como me manter, como me mandar, e era Deus que estava me mandando, e Deus iria me manter. E foi assim que aconteceu. Mas, de fato, o grupo não era em Recife, era na região metropolitana de Recife, numa das cidades que compõem a região metropolitana de Recife, Paulista. Eu lembro que naquela noite eu dormi num colchão bem fininho, que eu sentia até a grade da cama, mas eu nunca passei uma noite tão agradável, tão confortável como eu passei naquela noite, dormindo ali em Paulista. E Deus falou comigo que eu deveria vir para assumir aquela obra. E eu voltei para Natal para me ajeitar, para mim ir tomar conta desse grupo. E assim aconteceu, não levou 2 meses para me fazer a mudança, mas o grupo não existia mais. Mas Deus havia falado comigo, ou seja, o grupo estava esfacelado, todo mundo já tinha tomado seu rumo. Mas tinha um irmão que fazia parte desse grupo, um irmão muito simples, que é o irmão do pastor Tony. E Tony, desse tempo, que também fazia parte desse grupo, já tinha vindo para Campina Grande fazer o Verbo da Vida em 94. Fui trazido pelo Espírito para morar nessa cidade. Então, eu fiz parte da segunda turma do centro de treinamento aqui. Quando chegou mais ou menos em meados de 94, estava se tendo o projeto de abrir a primeira escola filial aqui no Nordeste. E a cidade ia ser Recife. E aí, num desses momentos, o pastor Bud me chamou na casa dele. E aí, nessa questão de Recife, a coisa já estava bem evoluída. E ele me chamou na casa dele e perguntou: o que você tem no seu coração sobre Recife? E Deus já tinha falado comigo que o local era Recife. E eu fiquei quieta e, na realidade, assim, eu fiquei com muito receio de falar alguma coisa, porque com o pastor Bud, a palavra que você lançar, você tem que segurar até o fim. E eu disse: Deus falou comigo para ir para lá. E ele disse: eu sei, menina. Deus falou comigo para você ir. Você está disposta para obedecer? Eu disse: estou, pastor. E ao mesmo tempo eu sabia que aquilo não tinha volta. E pouco a pouco Deus começou a trazer as pessoas para fazerem a Igreja Verbo da Vida. Então, nessa igreja nasceram muitas pessoas que hoje compõem o Ministério Verbo da Vida. Mas ali nascia a primeira obra do Verbo da Vida fora de Campina Grande. E aí eu fui e começamos a nos preparar para dar início ao ano letivo na cidade de Recife, na Avenida Cruz Cabugá, lá no centro. E aí fomos eu e a Alexandra Fleed. E quando começamos a escola, não tínhamos muitas pessoas para nos auxiliar, então nós pegávamos as pessoas que estavam se matriculando naquela época. As pessoas que nós já faziam parte da igreja de Paulista, porque o pastor Marcos já tinha estabelecido a igreja lá na cidade de Paulista.
E ele era uma das pessoas que nós usamos como monitores. Não trabalhava muito bem, não. Mas era quem nós tínhamos, né, para nos ajudar. Mas ele foi uma pessoa muito influenciadora para trazer pessoas para a escola. E nós pegamos pessoas que eram fiéis na igreja lá dele, que ele pastoreava, e nós pegamos essas pessoas para serem monitoras para nos auxiliar. E aí, depois de 3 meses, 4 meses mais ou menos, Herênio teve a direção de também ir para Recife, e pouco tempo depois Walter também. E eles se associaram conosco. No início, o pastor Bud, ele tinha uma vida, ele vivia 15 dias aqui em Campina Grande e 15 dias lá em Recife, até que as coisas ficassem bem estabelecidas na questão ele deu a primeira matéria lá, e 3 meses depois nós estávamos abrindo também a igreja, porque ele teve uma direção de que já era tempo de nós começarmos também a igreja em Recife, porque até então só tinha em Paulista. E de Paulista chegamos a ajudar a fundar a igreja de Recife, e de lá, de Recife, eu fui, estando em Paulista, fui para fundar a igreja com o pastor Washington em Rio Doce, e de Rio Doce Deus me levou para o sertão de Pernambuco, Arco Verde, o portal do sertão, né, onde o pastor Gerald Foster distribuiu lá 1000 livros, Autoridade do Crente, e lá nós estamos por 12 anos, vamos fazer 13 anos agora em maio, que chegamos naquela cidade, e que Deus tem feito grandes coisas. Hoje ainda permaneço no interior do sertão, como Arco Verde, mas eu me sinto num lugar melhor do mundo. Porque, na verdade, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Seja onde for esse lugar. Então, Arco Verde é um lugar onde eu posso olhar quantas coisas foram atingidas por essa palavra. Foi quando eu senti a direção, já estava casado, de sair de Paulista e começar a obra em Fortaleza. E passa em Fortaleza, aproximadamente 3 anos eu passei em Fortaleza. A obra começou a crescer um pouco mais rápido, começou a juntar mais gente, já tinha um grupo bem ligado com essa palavra e que queria essa palavra. Algumas pessoas desse grupo veio para Campina Grande, entre essas pessoas estava Natan, Janaína, e o outro grupo ficou em Fortaleza, e eu fui tomar conta desse grupo, mas logo comecei a me reunir na casa de Cleito, no quintal da sua casa, e comecei a juntar as pessoas, e as pessoas foram atraídas por essa palavra, e nasceu a igreja de Fortaleza. O primeiro culto foi um culto no dia 24 de dezembro, foi o presente de Natal para nós. Foi o culto de transição, quando o pastor atual iria estar saindo, nós iríamos estar assumindo. E tinha todos os grandes do ministério, tinha Guto, tinha João Roberto, tinha Jean-Louis, Amauri, o pastor Eliomar, que era o pastor na época, todos eles lá para fazer parte desse momento. Então, eu estava nervoso. Eu disse, tá bom, eu vou pregar pra caramba, vai ser uma coisa, tem que ser uma coisa para valer, né? Porque é marcante, a primeira impressão é que fica, né? Colocaram um vaso de cada lado do púlpito. E eu pregando com muito vigor, com muita empolgação, eu sei que eu dei um chute. Eu acabei chutando aquele vaso e quebrou o vaso na frente de todo mundo. Eu fiquei parado. Eu olhei para as pessoas, olhei para a liderança, fiquei sem falar nada. Depois eu disse, pois é, irmãos, é a unção que despedaça todo o jugo do inimigo. Aí a gente levou no esportivo e foi uma distração muito, muito boa. Todo mundo riu e foi a minha primeira experiência lá em Aracaju. E de lá até aqui, Deus tem feito coisas tremendas. Surgiu uma oportunidade de ir para Maceió. Encontrei uma casa de 2 quartos, aluguei e voltei para falar com o pastor Bud, no acampamento de 98. E ele chorando lá num gabinete pequeno onde ele estava, ele disse, vá para aquela cidade precisa dessa palavra. Ele chorando com aqueles olhos azuis, eu me lembro como hoje, eu comecei a chorar e fui para Maceió. É muito bom começar uma obra dependendo do Senhor. Porque quando eu cheguei lá, o salário que estava previsto para mim foi embora. E eu tive que ficar naquela cidade, num carro, vendendo pipoca. Eu conheço Maceió ponto por ponto. E nós começamos em 99
E quando foi no dia 30 de abril de 2000, nós estávamos alugando um galpão para 250 pessoas, numa principal, que nós estivemos lá quase 2 anos. E aí nós começamos a trabalhar naquela cidade. Mas o desejo nosso era levar o centro de treinamento. E nós conseguimos levar o centro de treinamento. E tinha um ministro que passou por lá, que é o pastor Policarpo, que nós não podíamos deixar de dar uma oportunidade a ele. Então eu falei com o ministério que queria levar como diretor do Rema, e nós levamos mais uma família para estar conosco lá. E no ano de 2001, nós começamos o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, e começamos a tocar a obra naquela cidade, e de repente nós nos apaixonamos de verdade por aquele estado. No ano 2000, foi exatamente aí que começa a obra em Natal. Deus começou a falar comigo que era tempo de começar uma obra Verbo da Vida em Natal. E eu comecei a viajar de Fortaleza para Natal. Passei quase um ano viajando, os finais de semana, e um grupo bem pequeno, de 2 ou 3 pessoas, se reuniam comigo. Deus estava me mandando para Natal, e também iria me manter em Natal. E foi assim que aconteceu. Um grupo muito pequeno, mas nada me faltou em Natal. Natal foi muito difícil. Foi o canto mais difícil que eu encontrei para abrir uma obra. E muitos conflitos de doutrina eu enfrentei em Natal. Mas eu fui íntegro, eu fui fiel a esta visão. Pastor Bud almoçando numa mesa, eu estava em outra, de repente ele me chamava, eu ia brincar com ele. Me chamou, acho que umas 5 vezes na mesa dele para conversar. Mas vocês acreditam que teve uma hora que ele me chamou que eu gelei. Ele fez assim. Eu gelei porque, como uma flecha no meu coração, disse assim, é Salvador que ele vai falar a respeito de Salvador. E é tudo que eu não queria ouvir. E ele fez assim, eu fui gelado, eu fui sem graça, meio assim desanimado. Aquela alegria que eu ia antes, eu já fui meio sim, pastor. Ô, irmão, o que é que você tem no coração a respeito de Salvador? Ali foi, não, eu fiquei gelado. Eu disse, meu Deus. Aí eu disse, pastor Bud, chame Vânia. Aí chamamos Vânia. Vânia disse que sentiu a mesma coisa quando foi. Vai falar a respeito de Salvador. E lá Vânia contou a história, que Deus já tinha falado com ela, principalmente, e eu não queria ouvir a voz de Deus. E aí ele disse, olha, irmão, porque eu estava no hotel ontem pela manhã, orando, e Deus falou comigo, e eu tive uma visão com você e sua esposa em Salvador, começando um trabalho. Aí pronto, não tive mais dúvida, porque Deus sabe como nos pegar. E nós passamos 1 ano e 2 meses ajudando o pastor Délio. Aí foi que eu fui mais fiel ao pastor Délio. Passei a ser mais fiel, porque eu sabia que eu ia sair. E com 1 ano e 2 meses, nós fomos para Salvador em 14 de janeiro de 2004. E eu sei que chegamos lá, começamos a fazer os nossos cultos no nosso apartamento. Nas terças, quintas, domingo, manhã e noite. Nós somos fiéis à visão. E começamos a pregar, e eu sei que logo encheu o apartamento. Daí nós alugamos um local na boca do rio, um localzinho pequeno que havia umas 35 pessoas, não tinha beleza, não tinha nada, uma caixinha de som desse tamanho, um violãozinho, eu mandei fazer um púlpitozinho, um negócio muito feio, que eu não tinha experiência, um pau meio torto, com um negócio assim, olha eu não sei, ali foi Deus mostrando que ele existe. Aí encontrei um lugar maior na mesma rua, esse lugar é um lugar, a área do terreno dá 2.200 metros, tinha um prédio com 16 salas. Aí começamos o Rema em 2008. Então nós já formamos uma 3ª turma de Rema. Quando eu cheguei em Recife, que me converti, que também fiz o Centro de Treinamento Bíblico, né, Verbo da Vida na época, o Senhor falou conosco sobre o chamado, sobre estar fazendo a obra de Deus. Fomos servindo naquele lugar e sempre com a convicção, Recife não é o nosso lugar, é um lugar de passagem para nós. Nós chegamos em São Luís no ano de 2007 e havia ali um grupo iniciado pelo pastor Washington Brasil, um grupo de aproximadamente 30 pessoas. E aí mudamos do lugar pequeno que nós estávamos e fomos para o bairro dos Vinhais, num prédio bem maior e bem mais amplo, e as coisas foram acontecendo. Foi em 2004 que eu escutei o pastor Bud falar.
Só faltava Teresina para que se cumprisse a visão inicial que Deus tinha dado para ele, de que haveria uma igreja Verbo da Vida e um centro de treinamento bíblico em cada capital do Nordeste. Mas no ano seguinte eu estava em Brasília, e minha esposa estava dando aula lá em Brasília, e eu fui visitá-la nessa ocasião, Maneco também estava lá, e nós começamos a conversar, e nessa conversa foi despertado algo dentro de nós, né, a respeito de Teresina. Nós conversamos com o pastor Claudino, que era o nosso pastor lá em Maceió, e ele veio conosco, e nós falamos com o Guto, com a Rombé, a respeito de Teresina, se nós podíamos lá olhar aquele lugar. Então eles nos liberaram, né, para que nós fôssemos até o lugar, né. O pastor Claudino foi conosco no mês de setembro, né, de 2005, né, juntamente com a sua esposa Fátima, nós fizemos um evento lá, né, e já naquele momento Deus já tratou conosco de que realmente aquele era o lugar, né, o lugar que nós deveríamos ir, era o lugar que Deus tinha separado para nós, né. E então, já no ano de 2006, em fevereiro de 2006, nós fomos de forma definitiva para Teresina, começamos a obra lá, e graças a Deus tem sido um tempo muito bom. Arthur, 20 anos. Marina, 20 anos. Daniel, 20 anos. Thaís, 20 anos. Duas décadas. São muitas memórias. Tantos sonhos. Conquistas inesquecíveis. Deus mudou minha vida através desse ministério, através da vida do pastor Bud e Jen, através da obra que eles começaram aqui no Brasil. Eu e a minha casa fomos alcançados por eles, através dessa palavra, e nada que eu possa dizer aqui, como honra, como gratidão, nenhuma palavra vai poder expressar o tamanho da gratidão que eu tenho, do reconhecimento, porque o que nós recebemos deles foi vida, né? Não é uma coisa que se pode contar com palavras. Pastor Bud e Jen carrega o mérito, né, dessa coragem de aceitar um desafio que naturalmente parecia ser diminuindo, né, saindo de uma cidade, de um grande centro. Era quase aos olhos naturais como resultado de um fracasso, né? Mas ele estava obedecendo a uma direção de Deus, e a gente vê como vale a pena ser ousado para obedecer a Deus. Tenho certeza que eles não tinham ideia da dimensão do que a vinda deles ia causar. Hoje a gente vendo tudo isso, a gente se alegra, né, por todo o trabalho. A gente viu que foi válido todo o esforço, todo o trabalho que a gente teve, toda a dedicação. Eu faria tudo de novo, porque eu sei que funciona. A fé funciona. E eu sei que eu fiz parte disso no início. E eu sei que eu continuo fazendo parte. E se depender de mim, eu vou fazer parte disso até a volta de Jesus. Nós estamos muito contentes com o crescimento, mas sabemos que Deus tem muito mais para nós, em nome de Jesus. Então, Deus vai mandar Jesus de volta com nossas igrejas lotadas.
Porque essa palavra transforma a vida.